A paz do Senhor. Eu sou Maria Lúcia, da AD de Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro 2 Samuel, a partir do capítulo 6. Vamos à leitura de hoje. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aoio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tambores, e com pandeiros e com cimbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se assentou contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Davi. Davi se contristou, porque o Senhor abrirá rotura em Ubá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os levaram à arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava eles bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e todo o Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou
no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe amarrara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas para sacrificar paz. E ofereceram Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo para cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje olhos das servas de seus servos, sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Capítulo 7. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no seu coração. O Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casas para mim em habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até ao dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois assim dirás ao meu servo de Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da medalha de Tedras,
das ovelhas para que fossem o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fosse e destruí teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda a visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual a minha casa que me trouxeste até aqui? E aqui foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és o Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu, só segundo tudo o que temos ouvido com nossos ouvidos. E que há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, e fazer-se um nome, e fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. Tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma-a para sempre e faz como tens falado. E engrandeça-se
o teu nome para sempre, para que se siga. O Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel. É a casa de teu servo, será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teus servos, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens falado a teu servo este bem. Se, pois, agora, servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa de teu servo. Capítulo 8. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg, Amandas, mãos dos filisteus. Também feriu a Moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficarem assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates, e tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já reteou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições nas Sírias de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Beta e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Ramate, que Davi feria a todos os exércitos de Hadadezer, mandou Toi, seu filho, Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze.
os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria e de Moabe e dos filhos de Amon, e de fariseus e de Amaleque, e de despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zoba. Também Davi também Davi ganhou nome, voltando ele a ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18.000, e pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaía, filho de Joiada, estavam em os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Capítulo 9. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e dizendo-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse: Davi, Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu
teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertences a Saul e de toda a tua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos, a teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim fará. Teu servo, porém, Mefibosete, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba era servo de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Capítulo 10. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai, e vieram servos de Davi, terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor: Hanum, porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la. Então tomou Hanum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despiu. O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneiras envergonhados, e disse o rei: deixai-vos estar em Jericó até que vos tornes a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon alugaram dos Círios de Beta-Reob e dos Círios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e de homens de Tobi 12.000 homens. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha
à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon, e disse: se os sírios fossem mais fortes do que eu, tu me verás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e estes surgiram diante dele. E vendo os sírios de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Relã, e Sobaque, chefe dos exércitos de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo o Israel, passou o Jordão e veio a Relã. E os sírios puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalos, também ao mesmo Sobaque, general dos exércitos, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Concluímos mais um trecho da Bíblia, da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueçam de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.